Evangelho de João, no seu capítulo de número 11, versículo de número 3. Aleluia. Todos acharam? Gostaria, irmão. Mandaram as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está enfermo. Amém? Os irmãos podem se sentar. Quero agradecer essa oportunidade. Eu queria que vocês batessem palma bem forte para Jesus. Ele traz o conhecimento a qual o ser humano possa dispensar no altar de Deus. Amém? Esse versículo, esse capítulo, é interessante que eu quero trazer três algo importante para a nossa vida. O primeiro, a quem Jesus amava. Você acha que Jesus não ama nós? Glória a Deus. Olhando pela ótica humana, entendemos que Jesus ama a gente. Mas no momento de preocupação, às vezes entendemos que Ele se esquece da gente. Essa noite eu quero declarar sobre a vida de todos vocês o tempo de Deus sobre a sua vida. Às vezes é necessário você aumentar um pouquinho, porque o tempo de Deus sobre a nossa vida não se baseia no tempo humano, não se baseia no tempo crônico, mas sim no tempo kairos, que é o tempo de Deus. A palavra fala que nesse momento Lázaro, o grande amigo de Jesus, se encontra enfermo. Mas o próprio Jesus fala que aquela enfermidade não era para nós, mas sim para glorificar o nome de Deus. Aleluia. A palavra fala que Jesus é amigo de Lázaro. E se Jesus é amigo de Lázaro, aleluia, Maria e Marta, ela vem dar uma alerta para a gente. Ela muda no momento da enfermidade do seu irmão. Ela sabe com quem buscar a solução. Mas muitas das vezes nós queremos terceirizar algo que é para a gente fazer. A nossa intimidade com Deus é muito importante. Às vezes caímos em enfermidade, às vezes estamos em situação decadente em nossa vida. Queremos que o irmão ore para a gente. Isso não tem erro. Queremos que o pastor ore para a gente. Isso não tem erro. Mas vai ter um amigo na sua vida que Deus vai ter particular com você e comigo. Aleluia. Mas Marta, ela chega e fala, manda um emissário e dá o seguinte recado para Jesus: Glória a Deus. a quem Ele ama. É nesse momento que nós podemos fazer uma reflexão, pastor. Nós, no momento da nossa deficiência física ou mental, ou que seja, nós sabemos a quem recorrer, mas às vezes a demora da resposta nós procuramos no meio do caminho. No momento da resposta, a qual chega imediato, nós queremos se questionar no meio do caminho. Eu já falei para vocês essa noite que o tempo de Deus é o suficiente na vida de cada um. O tempo de Deus é suficiente na vida de cada um. O nosso Deus não chega atrasado em situação. O nosso Deus não faz, aleluia, nada fora do seu controle. Mas eu quero entender esse texto agora, a luz da Bíblia nos leva a dizer que Jesus já sabia o que estava para acontecer. Mas se Jesus entrava naquele cenário, naquele momento, seria apenas uma cura. Aleluia. Não seria uma ressurreição.
enfermidade. Aleluia. A palavra fala que agora Jesus se encontra na cidade vizinha. Até esses homens chegarem lá, aleluia, tem um tempo para a resposta chegar até Marta e Maria. Glória a Deus, aleluia. Mas o próprio Jesus fala que ainda tem que nós não estamos lá. Eu quero dizer para vocês que esse comportamento de Marta vai despertar algo para vocês essa noite. Tem Deus, amém? Aleluia. O comportamento de Maria vai fazer você adorar verdadeiramente a Deus. Aleluia. Agora o texto nos afirma, aleluia, que Jesus dá um tempo para voltar, aleluia, para a cidade, a qual encontra o seu amigo já não está mais enfermo. O seu amigo, a qual eu amava, já se encontrava morto. Aleluia. Eu quero levar algo interessante para vocês, porque nós pensamos muitas das vezes na condição humana, nós fixamos muitas das vezes no socorro humano. Recorremos para o médico, recorremos para a medicina. Isso não tem erro, mas primeiramente nós temos que confiar e acreditar que o milagre está próximo. Aquele que é o dono do milagre, aquele que é o dono do milagre. Aleluia. Agora a palavra fala que Jesus vem para Betânia. Jesus agora se encontra lá. A palavra fala que agora Marta vai ao encontro de Jesus. Existe 3 encontros aqui dessa família. O primeiro encontro no relato dessa família de Marta, Maria e Lázaro é em Lucas capítulo 10, no seu versículo de 48, a qual Jesus passando e entra na casa de Lázaro, a qual Marta está ansiosamente fazendo atarefada, fazendo essas coisas de casa. O importante agora é que nós vimos uma noção de uma verdadeira adoração, a qual agora Maria se encontra aos pés de Jesus. E Marta, aleluia, se encontra atarefada, porque chegou nesse momento várias pessoas na sua casa. Como a tradição judaica nos ensina, ali tem que fazer algo para servir a visita. E Marta fazendo a obra naquelas condições. Mas Maria queria fazer a melhor parte. Maria estava fazendo a melhor parte. Nesse momento hoje você tem que fazer a melhor parte. Nesse momento você tem que fazer a melhor parte. Nesse momento você tem que fazer a melhor parte. A melhor parte que nós temos que fazer. Marta estava fazendo a obra, mas Maria estava adorando. Marta estava fazendo a obra, mas Maria estava adorando. Nesse momento você vem para adorar, adore, glorifica e exalte o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Agora, o segundo texto que nós encontramos essa família é em João, no seu capítulo número 11, a qual Lázaro se encontra enfermo. A palavra fala que Maria, aleluia, fica em casa e Marta vai de encontro a Jesus. No meio do caminho, ela faz uma interrogação para Jesus. Disse Marta, está escrito no João, seu capítulo número 11, versículo número 21. Disse Marta a Jesus: Senhor, se tu estiveres
meu irmão não teria morrido. Ainda agora, porém, eu sei que tudo que pedires a Deus, Ele te concederá. Eu disse, Jesus, teu irmão ressuscitará. Olha a resposta dela. Respondeu Marta, eu sei que ressuscitará na ressurreição no último dia. Aleluia a Deus. Pastor, você que entende bem, vocês têm vários pastores aqui. Me permite a minha humilde humildade. Quando nós vamos falar com alguém, aleluia, que é superior a gente, nós temos que primeiramente ter uma reverência. Nesse momento, Marta, ela chega intimando o próprio Jesus. Agora, novamente aparece Marta. Se o Senhor estivesse aqui, aleluia, o meu irmão não teria morrido. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Aqui existe um comportamento, existe aqui uma postura. Vocês estão entendendo a postura de Marta? Agora eu vou dizer a postura de Maria. Aleluia. A palavra fala que Maria vai encontrar Jesus na mesma circunstância, ela fala a mesma coisa. Ela parece que repetiu o mesmo texto. Na verdade, é verdade que ela repete esse texto. Mas a diferença é que ela se encontra novamente nos pede. Nos pede. Deus maravilhoso. Aleluia. Glórias a Deus. A palavra agora fala novamente em João, no capítulo de número 12. Aleluia. E agora, Maria novamente se encontra aos pés de Jesus. Filha Maria, ele que não falou a sério. É nesse texto que eu quero dizer para vocês. Diante do nosso comportamento, fora e dentro da casa do nosso Senhor, é que nós vamos se apresentar. Se Maria toda vez que encontrava Jesus estava adorando, e Marta toda vez estava atarefado, não vem me dizer que muitas das vezes, se você não adora Deus na sua casa, você não vai adorar Deus na casa dele. Porque o mesmo comportamento que você representa lá, você representa aqui. As três situações, Marta faz esse questionamento. Ela vem sempre em pé, sempre ela está questionando, sempre ela está atarefada. Se você não tem tempo para ler a palavra de Deus, se você não tem tempo para se dedicar à palavra de Deus, lá na sua casa, lá no seu serviço, aqui mesmo que muitas das vezes você está disperso. Aleluia. Mas essa noite eu quero dizer para todos vocês que o nosso Deus é o Deus de providência. E o nosso Deus é o Deus de medianta. Agora Maria, aleluia, é diferenciada. Agora o questionamento de Marta, Jesus fala assim, pastor, aleluia, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia. Agora é interessante que Marta volta para casa sem Lázaro. Jesus. Agora, a diferença, o questionamento de Maria. Quando Maria chega, próximo de Jesus, ela chega prostrada de oração. Senhor, se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. A palavra fala agora que Jesus chorou. E Jesus chorou.
Marta. A resposta de Jesus para Maria é que me leva aonde está. É nesse momento que o milagre acontece na sua vida. A adoração verdadeira comove o coração de Jesus. A adoração verdadeira que traz realmente o choro de Jesus choro. Aleluia. A palavra fala que esse evangelho de João, aleluia, Jesus manifesta alguns milagres. Eu quero trazer, aleluia, a medida desses milagres para vocês entenderem. Talvez na sua vida, a Deus você acredita que sua vida já está no fim. Porque agora esse cenário dessa mulher, o cenário dessa família, é cenário de luto. O cenário dessa família é um cenário de perda, de desespero. Sonhos agora foram enterrados, sonhos foram perdidos. Agora tem um homem morto na família, a qual Jesus amava. Às vezes o desespero bate em nossa casa, às vezes o desespero bate em nossa porta, dizendo: agora eu cheguei. O inimigo olha para você e agora está risado. Mas fica tranquilo, que o Jesus que ressuscitou Lázaro está aqui nessa noite. O Jesus que ressuscitou Lázaro vai fazer um milagre na sua vida. A palavra fala que agora o cenário é muito desespero, é choro. A palavra fala que alguns judeus vão consolar a família. Aleluia. Eu quero trazer uma graduação nesse momento. Aleluia. A palavra fala que agora Jesus, no seu capítulo de número 2, no Evangelho de João, que ele transforma a água em vinho. Algo simples ao olhar humano. Agora, ele faz o quê? Ele cura uma menina à distância, ele cura uma menina que se encontra com febre. Aleluia. A palavra fala agora em João, seu capítulo número 5, que se encontrava, aleluia, um coxo há 38 anos com essa enfermidade. A palavra fala que agora Jesus cura um cego de nascença. Ele vai agradecer. Ele vai agradecer. Glória a Jesus. Uma simples transformação de vida a curar o cego que nasceu. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós temos. Esse é o Deus que vem nos levar. Esse é o Deus que nós temos que depositar a nossa fé. Esse é o Deus que vai nos sustentar no dia escolhido de nossas vidas. Aleluia. Agora, no capítulo de número 11, fala que ele ressuscita o morto a 4 dias. A 4 dias. Tem algo impossível para Deus? Não tem. Esse cenário de tristeza, aleluia. Esse cenário que você está vendo aqui, talvez as condições da sua vida, você está ouvindo e parece tudo perdido, parece que o choro não quer mais passar, parece que não vai dar certo. Eu tenho uma palavra de Deus para profetizar na vida de todos vocês. Se nós cremos verdadeiramente, se crer, verá o poder de Deus. Se crer, verá a glória de Deus. Sim, aleluia. De uma simples transformação de algo vivo a ressuscitar uma pessoa que está morta há 4 dias. Aleluia. Mas a palavra fala aqui agora, aleluia, Jesus fala para Maria, aonde está o corpo?
Aonde se encontra, aleluia, a sua dor? Aonde se encontra o seu luto? Aonde se encontra o seu desespero? Aonde se encontra, muitas das vezes, a sua falta de fé? Glória a Deus, aleluia. Agora, nós podemos entender uma dimensão muito mais profunda nesse vídeo. Aleluia. A própria Marta, ela chega para Jesus e fala assim: não adianta mais. Já faz 4 dias, pastor. Já faz 4 dias. Aleluia. Aleluia. Primeiro, ela tem uma distorção bipolar. Primeiro, ela tem uma distorção bipolar, uma bipolaridade, Marta. Ela chega e fala assim: eu sei que tudo pode. E se você tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela está falando algo do passado. E de repente, ela agora fala assim: eu sei que você ressuscitará no futuro, na ressurreição dos mortos. Agora ela fala do futuro. Ela fica entre o passado e o futuro, não se esquecendo do presente, que o presente é agora. O presente é agora. É nesse momento que a mulher samaritana, o próprio Jesus, chegou agora, de verdade. Os adoradores que me adoram em espírito de verdade. Às vezes ficamos conectados no passado, às vezes queremos ansiosamente o futuro, mas esquecendo do presente a qual acontece a realidade em nossa vida. Mas o cenário é de muito mais desespero. A própria Marta fala que já faz 4 dias. Talvez você já se encontrou com esse tipo de pessoas a qual olha para Deus ao mesmo tempo e fala assim: não adianta mais. Talvez você está no seu coração um vião de negatividade na sua vida, a qual já acredita mesmo, só não. As coisas ruins só acontecem comigo. O irmão é melhor do que eu. Não. As pessoas da minha família somente é por viver. As pessoas da minha família só é que estão numa condição desfavorável. Existe um viés de negatividade agora em Marta. Ela fala: não adianta mais. Já faz 4 dias. Já está em estado de decomposição. Eu quero declarar essa pode estar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, não importa a quantidade de dia, a qual está enterrada aquilo que o Senhor prometeu para a sua vida. Isso vai ressuscitar, porque Ele é a ressurreição e a vida. Aonde está? Para Marta, Jesus fala: eu sou a ressurreição e a vida. Para Maria, aonde está o corpo? Novamente Marta impede. Aleluia. Você já viu falar aquela pessoa que fala assim: a sua filha não tem mais jeito? Já, né? O seu filho não tem mais jeito. O seu marido não tem mais jeito. Aleluia. Nós já escutamos isso, né? A sua enfermidade não tem mais jeito, né? Acabou. Acabou. Mas eu quero declarar que esse véu de negatividade, essas palavras negativas, esse bicho tóxico, essas palavras contrárias, vai cair por terra. Porque você
Aleluia. Já acabou, já ouvi. Aleluia. E Jesus quer saber onde está o local, onde colocar o muro. Na cultura judaica, tem pessoas que sabem disso, que há 3 dias o morto pode ressuscitar, mas no 4º dia somente eu perguntei aqui. O 3º dia ele ainda pode ressuscitar, mas no 4º dia somente Deus pode fazer um milagre em sua vida. Agora Jesus quer saber onde está o local. Tira a pedra. Agora ele usa algo fenomenal. Eu vou já encerrar a mensagem aqui, mas ainda tem algo da parte de Deus para todos vocês. Agora ele faz algo fenomenal. Ele chega algo que nós podemos aprender. Primeiramente, ele não bateu no peito dizendo que ele, aleluia, é o Todo-Poderoso. Primeiro, tinha uma nuvem de testemunho olhando ele. Tinha alguém olhando ele. E ele quer algo para todos nós fazer, pastor. Ele quer algo para todos nós fazer, pastor. Exaltar aquele que é digno de todo louvor. Exaltar aquele que é digno. Ele chega e fala assim: Pai, graças ao seu título. Primeiramente, ele dá referência àquele do céu. Pai, aleluia, graças a Deus porque me ouviste. Se nós fazer isso, eu estava conversando com a minha esposa, uma questão que ela colocou para mim. Eu falei assim: olha, eu tenho uma noção espiritual sobre essa questão. O primeiro conselho que eu te dou: consulta a Deus primeiramente. Consulta a Deus primeiramente. Ora a Deus. E eu aprendi algo interessante, lendo a Bíblia Sagrada, estudando a Bíblia, que o meu futuro, o nosso futuro, está na mão de Deus. Ele que conhece o nosso futuro, Ele conhece o próximo passo. E se nós não consultar Ele, nós ficamos perdidos, acredito nele. E como nós consultamos Ele, é através da oração, através da reverência, através da conexão com Ele. E Jesus nos ensina que, antes dele fazer o milagre, ele glorifica o nome de Deus. Ele se conecta com Deus. Nós temos que fazer isso em todos os nossos momentos. Eu aprendi isso. E Deus está direcionando cada dia mais a minha vida. Eu acredito que se eu, toda vez, eu sei que é como aconteceu aqui, a resposta não vai ser imediata, mas o milagre vai ser certo. A resposta não vai ser no meu tempo, é no tempo de Deus. E o silêncio de Deus muitas das vezes é uma resposta para a gente. E se nós entendermos esse pressuposto, nós não murmuramos contra Deus, nós não murmuramos contra o nosso próximo. Se nós entendermos isso, é algo que nós temos que praticar. Primeiramente, ele chora e dá glórias a Deus. Aleluia. E depois ele fala: Lázaro, sai para fora. Lázaro, sai para fora. Os sonhos agora, os sonhos que estavam perdidos, o luto, o desespero, o abatimento cardíaco, o desespero, as lágrimas, como estava derramado.
enterrado os seus sonhos, os seus projetos, se você não tiver essa fé e abrir a sua boca com autoridade para profetizar, para crer verdadeiramente, vai continuar. Vai continuar. E a palavra de Deus fala, aleluia, que imediatamente Lázaro saiu. Lázaro saiu. Lázaro saiu. Imediatamente ele escapou. Mas Lázaro estava morto. Aleluia. Já fazia 4 dias. Já fazia 4 dias. Aleluia. Para finalizar essa mensagem, Jesus ressuscitou 3 mortos. É isso? Eu não estou falando a dele, não. Eu estou falando, ele ressuscitou a filha do oficial. É isso que eu estou falando? A filha do oficial. Ele tinha acabado de morrer. Tinha acabado de falecer. É isso, meu pastor? Tipo assim. Foi um momento seguido. Aleluia. O nosso Jesus é Jesus de medida certa. Quem está pegando aqui? O nosso Jesus é de medida certa. A menina tinha acabado de falecer. Agora, a palavra fala que existe uma viúva de Naim. Aleluia. Já estava no caixão. Aleluia. Já estava no corpo, caminhando. Aleluia. Jesus ressuscitou. Você está vendo o grau? Você está entendendo o grau? Primeiro, tinha acabado de falecer. O outro já estava no caminho do cemitério. E Lázaro tinha 4 dias que estava morto. Lázaro tinha 4 dias que estava morto. É nesse momento que eu falo, tudo que Jesus fala, todos os milagres, todo o acontecimento que Jesus fez, aleluia. Esse aqui é para mim. Tudo isso que eu vi, estudei e acreditei, aleluia. Eu tenho uma coisa a declarar essa noite para todos vocês. O meu Jesus, ele não é só o Deus, só o Cristo de providência em minha vida. Não. O meu Jesus, ele não é somente, aleluia, o provedor de milagres na minha vida. Ele não é. O meu Jesus, ele não é somente um aliviador da minha angústia, da minha dor, aleluia, do dia do meu desespero. Ele não é. O meu Jesus, ele não é somente aquele que faz um milagre na minha vida, a qual faz eu acreditar. Ele não é. Então muita gente que vem para a gente se acredita que Jesus é só apenas um provedor do milagre, é só um provedor do aliviador de dor. Não. Eu quero falar para vocês que o meu Jesus, ele é o meu Salvador, o meu eterno, ele é o príncipe da paz, ele é o rei dos reis, é a glória, toda a majestade é dele, ele é o meu Salvador. Eu declaro essa noite que ele é o meu Salvador, ele é o que me criou, ele é o que vem me buscar, ele é o que vem me buscar, ele é o que vem te providenciar, ele é o nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus.
momento que você está passando, nós temos que acreditar que o nosso Deus é o Deus de providência e o nosso